O Salmo 20 é atribuído ao rei Davi. E neste salmo nós temos três partes. Na primeira parte, nós temos uma oração intercessória e ao mesmo tempo invocativa. Vamos ler esses versículos do 1 ao 5 e eu já vou explicar o que significa intercessória e invocativa. Veja aqui o versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Verso 2. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. O santuário de Deus é o céu, é onde ele mora. Sião é um monte, uma colina que fica na cidade de Jerusalém. Jerusalém era a capital era e é a capital de Israel. Então, quando o versículo 2 fala assim, que o Senhor envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião, ele está dizendo que o Senhor envia o socorro para você desde o céu, que lá do céu Deus envie socorro para você. E quando ele fala na segunda parte, e te sustenha desde Sião, ele está dizendo que ele te sustente desde a sua casa. No caso aqui, o rei Davi, ele estava em Jerusalém. Era onde ele reinou sobre Israel. Ele reinou durante os seus 7 primeiros anos na cidade de Hebrom. Depois de 7 anos, houve uma transferência do reinado para Jerusalém. E todas as vezes que a Bíblia fala de Sião, o Senhor te sustenha desde Sião, o Senhor esteja com Sião, o texto está querendo dizer assim, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja em Jerusalém, que o Senhor esteja com a nossa nação, porque a capital de um país representa o país. Assim como no Brasil nós encontramos o centro político em Brasília, também em Jerusalém, também em Israel, o centro político é Jerusalém. E em Jerusalém fica o Monte Sião. Então você vai encontrar na Bíblia, muitas vezes, e muitas vezes no livro dos Salmos, você vai ver sempre essa expressão. O Senhor te sustenha desde Sião. O Senhor abençoe Sião. Nós estaremos em Sião. Comemoraremos, celebraremos em Sião. O que eles estão dizendo é que nós vamos ter uma nação abençoada. O Senhor vai estar conosco. Ele está falando sobre isso. Então, quando ele fala assim, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião, ele está dizendo que Deus mande o socorro lá do céu, que é o santuário, o lugar em que ele mora, e sustenha você desde o lugar em que você mora, desde Jerusalém. Desde Jerusalém até qualquer lugar para onde você for. Que desde o momento em que você desperta na sua casa, na sua cama, lá na terra em que você mora, que desde lá Deus esteja com você. É uma forma de dizer assim, que Deus esteja com o socorro dele sobre você o tempo todo. Aí o versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ele está dizendo, tomara que Deus lembre de todos os momentos em que você ofereceu a sua vida a Ele. Quais são as ofertas que nós podemos apresentar a Deus? A leitura da palavra, quando estamos lendo a Bíblia, nós estamos dedicando uma oferta para Deus. Estamos buscando conhecer a Deus. Quando nós fazemos o nosso jejum, separamos um tempo e dizemos, vamos ficar aqui apenas bebendo água. Vamos cortar a refeição, o café da manhã. Vamos cortar o café da tarde. Vamos cortar o jantar durante um período de 3 dias. Durante um período de 7 dias. Algumas pessoas fazem propósitos de
14 dias, outras de 40 dias. Outras fazem propósitos de 90 dias. Nesse caso, durante 90 dias, não vamos jantar. São formas de fazer um sacrifício e, ao invés de fazer aquela refeição, dedicar aquele tempo para fazer a leitura da palavra, beber apenas água e dizer: Deus, esse tempo é um tempo para o Senhor. Então, cada pessoa deve fazer com sabedoria o seu jejum. Deve verificar quais são as suas capacidades físicas, quais são as atividades que exerce no dia a dia. De repente a pessoa trabalha com uma atividade que demanda que ela tenha muitas refeições para ter força para desempenhar aquela atividade, mas cada pessoa deve fazer com sabedoria o seu jejum. Lembre-se de todas as suas ofertas. Falei da leitura bíblica, é uma oferta para Deus. Falei a respeito do jejum. Vou falar agora a respeito da oração. A oração também é uma oferta para Deus. Quando nós nos colocamos a orar pela nação, a orar pelo próximo, a orar pela nossa vida espiritual, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa seguir ao Senhor. Quando você pede isso para Deus, você está pedindo que Deus lhe ensine a segui-lo de maneira correta. Você está oferecendo a sua vida para Deus. Também, oferta para Deus é quando nós separamos e reservamos dias para estarmos na casa do Senhor. Quando nós separamos dias para ir até a igreja para fazer a comunhão com outros irmãos. Uma outra forma de oferta para Deus é quando nós criamos o culto doméstico. Quando nós apresentamos um tempo para nos reunirmos com a nossa família, para lermos a palavra e orarmos juntos, estabelecendo propósitos juntos. E existem ofertas também, como abrir a própria casa para receber amigos e outras pessoas para formar células, para adorar a Deus. E por fim, uma outra forma de você apresentar ofertas a Deus é ofertas no sentido financeiro, no sentido de você devolver o seu dízimo, devolver as suas contribuições para financiamento da obra de Deus. Outras ofertas podem incluir a doação de roupas, ou de computadores, ou de equipamentos que uma igreja esteja precisando, de instrumentos musicais, para que as igrejas possam dispor de ferramentas para adoração a Deus. Tudo isso são ofertas. Muitas vezes uma oferta em material de construção para que uma igreja possa ser levantada, erguida. Algumas pessoas chegam até mesmo a comprar um terreno com os seus próprios recursos e construir uma igreja, entregando para que uma instituição permita que aquela igreja funcione e atenda as pessoas de um certo bairro. Tudo isso são ofertas. Nós lemos na Bíblia que Davi reservou ouro, conversou com os reis vizinhos para preparar madeira, para preparar todo o material para que Salomão pudesse realizar a construção do templo. Todo esse trabalho que Davi fez de conversar com outros reis e conseguir os melhores materiais com o propósito específico de construir o templo para Deus, para que as pessoas pudessem se reunir em uma congregação para juntas adorarem a Deus, é uma oferta para Deus. Aqui no versículo 3, ele está dizendo que Deus se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Veja que nem sempre Deus vai aceitar os holocaustos, os sacrifícios que você faz. Nós sabemos que o holocausto era aquele altar que
recebia o animal que era oferecido e queimado a Deus em oferta pelos pecados. Então podemos interpretar a palavra holocaustos aqui como algo que vai ser sacrificado. Muitas vezes, quando, por exemplo, no jejum, o jejum ele é um sacrifício, porque muitas vezes nós queremos nos alimentar. Uma outra forma de jejuar, por exemplo, é não retirar nenhuma das refeições, mas, por exemplo, cortar o consumo de chocolate, ou cortar o consumo da carne, ou cortar o consumo do refrigerante, ou cortar o consumo do café. A pessoa escolhe um alimento que ela gosta bastante e ela coloca um prazo. 3 dias, 7 dias, 14, 21, 28, 30, 40 dias, 90 dias. Não vou comer isso, porque estou me consagrando para Deus. Vou fazer esse sacrifício de não alimentar o meu prazer, mas de sempre que eu tiver vontade de comer aquele chocolate, beber aquele refrigerante, comer a carne, eu vou me lembrar, eu estou sacrificando a minha carne para adorar a Deus, para ser fortalecido espiritualmente. Então, às vezes a pessoa faz o jejum, um sacrifício. Muitas vezes a pessoa faz um jejum de, por exemplo, jejum de assistir jornais, jejum de assistir o programa de televisão. Vou sacrificar isso. Ao invés de dedicar o meu tempo para assistir esta série de televisão, eu vou dedicar o tempo para realizar a leitura da palavra. A minha vontade é assistir aquele episódio, mas eu vou contra a minha vontade para dedicar como oferta a minha vida para Deus. E muitas vezes a pessoa faz isso, mas durante o dia dela, a pessoa olha com cobiça para aquilo que é do próximo. Abre a boca para falar mal a respeito dos irmãos da congregação. Coloca os seus olhos naquilo que não deveria colocar durante o dia. Então, a pessoa faz coisas erradas. E lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, nós lemos. Aqui na tela, Isaías, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Agora veja o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, encobrem o rosto de Deus sobre vocês, para que vos não ouça. E aí o versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Essa expressão, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, não significa que a pessoa matou alguém, mas significa que, quando fala de mãos, está falando a respeito das obras, porque as vossas obras estão contaminadas de sangue. E o sangue, ele não quer dizer que alguém foi morto, mas quer dizer que você matou a vontade de Deus, que você fez sangrar a vontade de Deus, que você realizou o que você quis, em contrariedade à palavra de Deus. Então você manchou a sua vida, a sua comunhão com Deus. Ficou manchada com sangue. E os vossos dedos de iniquidade. Quando ele fala assim, e os vossos dedos de iniquidade, Deus está mostrando que ele presta atenção lá naquele desejo pequeno que está no coração, aquela antipatia que você tem em relação a alguém, dizendo assim, eu não gosto muito dessa pessoa, não sei porquê. Você olha de leve, de longe assim, com aquela cobiça, e você muitas vezes não identifica que você está falando mal de alguém, porque na verdade, você tem
uma inveja ou uma resistência contra a pessoa. Quando ele fala de dedos, Deus está dizendo assim: veja, as nossas mãos são formadas por nossos dedos. Ele está dizendo assim, que Deus presta atenção até nos mínimos detalhes das nossas atitudes. Aquilo que muitas vezes nós nem percebemos, mas Deus ele identifica todos os nossos pecados. E os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Quando a gente cumprimenta alguém e fala assim: parabéns pelo seu carro novo, parabéns, que bom que você comprou essa casa nova, que bonito que ficou a sua roupa, o seu look. Muitas vezes a pessoa fala aquilo, mas com desgosto, porque ela olha para outra pessoa e no coração ela ficou com aquele sentimento de inveja, de não desejar o bem do próximo. Muitas vezes isso acontece com pessoas da própria congregação. Uma pessoa olha para outra pessoa e fica carregando inveja, desejando, não querendo o bem do próximo. E a pessoa até cumprimenta, elogia e fala: que bom que você comprou o seu carro novo, que bom que você comprou a sua casa nova. Mas na verdade, lá dentro do coração, ela gostaria de estar recebendo aquilo. Então, quando uma pessoa abre a boca e fala isso, que bom, mas dentro do coração ela carrega cobiça, os lábios estão falando falsamente. A língua está pronunciando perversidade, porque você está falando uma coisa, mas na verdade no seu coração você está carregando algo diferente. E isso é uma obra. Ela não é uma obra no sentido de que eu pego uma faca e mato a outra pessoa e derramo o sangue dela. Mas ela é uma obra que eu estou fazendo com as minhas mãos. Quando a Bíblia fala que as vossas mãos estão contaminadas de sangue, está falando a respeito do que nós fazemos. Nós estamos tomando uma atitude, nós estamos sendo falsos. Não estamos sendo verdadeiros e corretos e puros e santos quando fazemos isso. E isso é iniquidade e isso faz a separação do homem de Deus. Então, quando no Salmo 20, no versículo 3, fala: lembre-se o Senhor das tuas ofertas e dos teus holocaustos e dos teus sacrifícios, ele está dizendo que Deus se recorde das coisas boas que você tem feito. Que não exista nenhum pecado na nossa vida que impeça que Deus se volte para nós, que impeça que Deus olhe para nós e se recorde daquilo que nós temos feito para Ele. Porque se caminharmos no pecado, como está aqui em Isaías, no capítulo 59, nessa explicação dos versículos 1, 2 e 3, em que Deus usou o profeta para informar ao povo para que não pecassem, porque aqui Deus está dando uma palavra de instrução. Deus está dizendo: a minha mão não está encolhida para não salvar. O meu ouvido não está tampado para não escutar. Mas eu quero esclarecer a vocês, meu povo, que quando vocês pecam, o rosto de Deus se encobre diante de vocês, e vocês não têm como receber as vitórias que estão pedindo a Ele e nem têm como ter comunhão com Ele. E se vocês contaminarem as mãos de sangue, se vocês não prestarem atenção em obedecer a Deus de maneira pura, verdadeira, sincera e transparente, vocês vão estar manchados. E muitas vezes os lábios de vocês falam falsamente. A vossa língua pronuncia perversidade. Está falando a respeito aqui de falsidade. E muitas vezes essa falsidade é com Deus. Quando nós oramos e dizemos: Deus, eu vou fazer algo para o Senhor, prometemos que vamos fazer um voto ou um sacrifício e não cumprimos. Ou quando nós agimos dessa forma em relação ao nosso próximo. Muitas vezes falando coisas para o próximo que são elogiosas, mas na verdade com o coração dobrado, com o coração carregado de cobiça e inveja, ou muitas vezes prometendo que vamos ajudar alguém e não cumprindo a nossa palavra. Vamos agora voltar para o Salmo 20.
De volta aqui no Salmo 20, o versículo 3 fala isso. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aí tem aqui selá. Selá significa pausa. Nós sabemos que o livro dos Salmos, muitos dos salmos são orações e muitos salmos são cânticos. A palavra salmos no hebraico é Tehillim. E Tehillim, o ri se escreve com H, então é T-E-H-I-L-I-M, Tehillim. Se escreve Tehillim com H, mas se pronuncia Tehillim. E Tehillim significa louvores. Então, o livro dos Salmos, ele tem salmos que eram cantados no meio das reuniões feitas entre o povo hebreu. E sempre que tem o selá aqui, significa que eles cantavam o versículo 1, 2 e 3, aí selá, tinha uma pausa. Quando tem muitas músicas que você escuta que a música vai sendo tocada e depois tem aquela parada de 5 segundos, né? Tem aquela paradinha e aí depois a música volta. Então sempre que você vê aqui selá, significa que quando o povo cantava esse salmo aqui, fazia essa oração, quando eles fazem, né? Porque esse texto de Salmos, ele é usado pelo povo hebreu sempre, até hoje. Aqui tem uma pausa. E aí depois eles prosseguem. Então aqui para, aí vem o versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Veja que ele prossegue aqui dizendo assim, que o Senhor te conceda conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Que o Senhor faça aquilo que você espera dele. Que o Senhor realize o desejo, aquilo que você projetou. Versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Ou seja, vamos levantar bandeiras, né, para mostrar vitória. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. O que nós percebemos do versículo 1 até o versículo 5, como eu falei no começo do vídeo, que esse salmo, nessa primeira parte, ele apresenta uma parte invocativa. Invocativa significa que eu estou invocando, eu estou chamando. O que o rei Davi está fazendo aqui? Ele está chamando Deus. Ele está invocando a Deus. Ele está pedindo que Deus faça alguma coisa. Ele está dizendo, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Está pedindo que Deus responda no dia da angústia. Que Deus, no versículo 2, envie o socorro lá do céu até onde a pessoa está, até Jerusalém. Depois que Deus lembre das ofertas que a pessoa apresenta e os seus sacrifícios. Depois que Deus conceda todo o desejo do seu coração e cumpra os seus planos, os seus projetos. E depois ele fala no 5 que nós vamos ficar alegres pela salvação de Deus. Em nome do nosso Senhor. E nós vamos levantar bandeiras, arvoraremos pendões, vamos colocar bandeiras para indicar que nós recebemos as respostas de Deus, que nós fomos recompensados. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições, ou seja, que Deus satisfaça tudo o que você pedir a Ele. É uma oração invocativa, está invocando a Deus, e veja que ele fala em segunda pessoa, o Senhor te ouça. Ou seja, Davi está orando por alguém. O Senhor te ouça no dia da angústia, o Deus de Jacó te proteja, que envie o socorro e te sustenha desde Sião. Lembre-se das tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda conforme o desejo do teu coração. E aí depois no 5 ele fala, nós nos alegraremos. Por que eu falei que é uma oração intercessória? Porque Davi, ele não está orando por ele próprio. Ele está orando por alguém. Então nessa primeira parte, nós vemos uma oração invocativa, eu estou invocando a Deus, e ao mesmo tempo intercessória, eu estou invocando a Deus em benefício de alguém. Agora,
Só que ele intercede por alguém e ele também se alegra por esse alguém. Veja que no versículo 5 ele fala: depois que Deus fizer tudo isso, te ouvir no dia da angústia, versículo 1, te socorrer desde o céu até onde você está, versículo 2, lembrar de tudo o que você fez, de ofertas e sacrifícios. Versículo 4, conceder o desejo do teu coração. Depois de acontecer tudo isso, nós nos alegraremos pela tua salvação. Eu orei por você e eu vou me alegrar junto com você. Nós nos alegraremos. Você vai levantar a bandeira, vai arvorar a bandeira, né, os pendões, e eu vou ficar alegre junto com você. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Ou seja, na hora que você levantar a bandeira da vitória, eu vou estar junto com você. Eu vou levantar a bandeira da vitória junto com você. E isso muitas vezes é uma coisa difícil de encontrar em muitos lugares. Muitas vezes você não encontra essas pessoas que vão levantar a bandeira da vitória junto com você. As pessoas oram muito pelas outras, quando as outras estão na angústia, quando as outras estão na aflição aqui pedindo socorro, mas quando a pessoa começa de fato a receber muitas vitórias e começa a receber muitas respostas de Deus, muitas vezes as pessoas que estão em volta até se afastam, porque deixam que o seu coração seja tomado por desdém, por inveja, por cobiça, por mágoa, porque muitas vezes estavam pedindo que Deus lhes respondesse e não receberam a resposta que a outra pessoa recebeu. Mas vamos recordar do texto de Isaías 51, na instrução que Deus dá do versículo 1, 2 e 3. Será que nós não estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus? Será que aquela pessoa que está recebendo as respostas mais rapidamente não está jejuando mais, orando mais e fazendo mais sacrifícios quanto a assistir séries, quanto a fazer a própria vontade, quanto a deixar de fazer a própria vontade? Porque é claro que uma pessoa que quer correr uma maratona e que treina todos os dias, vai ter um resultado mais rápido do que aquela pessoa que treina dia sim e dia não. Assim também aquela pessoa que se dedica mais tempo para estar com a sua amizade com Deus, orando mais, jejuando mais, deixando de se preocupar com relação a noticiários, com relação às séries de televisão e passando a se preocupar mais com o reino de Deus, vai alcançar respostas de Deus mais rápidas, porque está mais perto de Deus. Eu sou assim e você também é assim. Se você tem 4, 5, 10 amigos e você tem aquele amigo que anda todos os dias com você, que liga para você, que quer saber a respeito dos seus projetos, dos planos que você está fazendo, e se você está construindo um negócio, é claro que nós vamos confiar mais naquele que está mais dedicado conosco. Nós vamos abrir mais os nossos segredos e os nossos planos para aqueles que realmente mostram que estão comprometidos conosco. Assim também é Deus. Deus ele também vai atender velozmente, rapidamente, àqueles filhos que são os seus filhos que andam com ele diariamente, que colocam os seus projetos diante dele, que não tomam as suas decisões pela sua própria vontade. Muitas pessoas, por exemplo, se casam olhando pela aparência, olhando pelos seus próprios critérios, dizendo: Deus, eu gostei dessa pessoa, eu vou casar com essa pessoa porque essa pessoa me faz bem. Veja que a pessoa está dizendo: eu vou me casar com essa pessoa porque essa pessoa me faz bem, porque essa pessoa me agrada, porque essa pessoa me atende. E ela está colocando eu e me, tudo aquilo que diz respeito a ela própria.
Depois a pessoa se casa e depois a pessoa vai até Deus e fala: Deus, por que que eu me casei com essa pessoa? E então ela recebe a resposta: foi você que decidiu. Mas a pessoa quer colocar a culpa em Deus. Então muitas vezes a pessoa toma as suas próprias decisões, mas na hora de assumir a responsabilidade pelas consequências, ela quer atribuir a culpa e a responsabilidade a Deus, ou se não, a uma outra pessoa. Nós precisamos ver o que estamos fazendo do nosso relacionamento com Deus. Se colocamos Ele em primeiro lugar e colocamos os nossos planos totalmente nele, então receberemos as respostas dele. Essa é a primeira parte do Salmo 20. Do versículo 1 até o versículo 5, Davi faz uma oração invocativa. Como eu falei, ele está invocando a Deus, invocando socorro, invocando que Deus responda na angústia, versículo 1, que Deus envie socorro desde o céu até onde a pessoa está, que Deus responda, se lembre das ofertas e dos sacrifícios e que Deus atenda ao desejo do coração da pessoa, porque ele vai se alegrar juntamente com a pessoa. Ele invoca a Deus por ouvida no dia da angústia, socorro, lembrança dos sacrifícios e para que Deus realize o desejo do coração da pessoa. É isso que ele invoca e ele intercede. Ele está falando que o Senhor te faça, que o Senhor te dê, que o Senhor te sustenha. Ele está fazendo uma oração intercessória. Essa é a primeira parte. A segunda parte do Salmo 20, Davi mostra que ele tem confiança em Deus. São os versículos 6, 7 e 8. Vamos ver aqui, 6, 7 e 8. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. O que Davi está dizendo? Eu tenho certeza, agora que nós fizemos a oração invocativa, invocando a Deus, eu sei de uma coisa, Deus sempre responde à oração. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Se a pessoa está na posição de Deus e a pessoa está ungida, eu tenho certeza, o Senhor salva o seu ungido. Veja que aqui no versículo 6, o 7 e 8, ele mostra a confiança em Deus. Ele confia totalmente em Deus. Ele fala, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Ele fala de duas coisas. Quando nós oramos, Deus escuta a nossa oração lá do céu. Desde o céu, ele já nos ouviu. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, nós vemos que quando o anjo aparece para Daniel para dar a resposta do que Daniel estava perguntando para Deus, o anjo fala assim para Daniel: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então veja que o anjo disse para Daniel que no primeiro dia em que ele começou a orar, Deus já o ouviu. No caso de Daniel, se você ler Daniel capítulo 10 inteiro, você verá ali que houve uma oposição de espíritos malignos que se levantaram contra o anjo que veio para dar a resposta para ele durante 21 dias. E o anjo explicou para Daniel que enquanto ele persistiu orando durante aqueles 21 dias, Deus foi respondendo, enviando o anjo Miguel para prender aquele príncipe das trevas que guerreava contra o anjo para que ele desse a resposta. E aí o anjo veio para entregar a resposta para Daniel. O texto de Daniel, capítulo 10, nos traz uma informação. Muitas vezes nós estamos orando, jejuando, lendo a palavra, oferecendo as nossas ofertas e sacrifícios a Deus, mas muitas vezes o diabo tem força para se colocar na frente do anjo que vai derramar a vitória para nós e dizer:
Você não vai entregar isso para ele agora. E muitas vezes nós precisamos continuar no jejum e na oração para que essa resistência seja derrubada. Lá em Tiago, no capítulo 4, fala sobre resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Nós estamos na terra, no plano terreno, nós temos a ação de Deus e a ação do diabo. E o diabo age para impedir que aquilo que Deus tenha reservado para nós venha para a nossa mão. Então existe essa batalha. Agora no versículo 6 ele fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O que importa é que nós sabemos que a resposta e a vitória de Deus sempre prevalece. Se nós persistimos e nós não esmorecemos e resistimos ao diabo e continuamos a perseverar na oração e na comunhão com Deus, chega um momento em que essa resposta de Deus vem e triunfa, ela sempre triunfa. E nesse versículo 6, Davi fala que ele tem certeza que o Senhor salva o seu ungido. Daniel era ungido de Deus, demorou 21 dias para ele receber a resposta, mas é fato que ele, por ser amigo de Deus e continuar com Deus, ele recebeu a resposta. Assim também, nós recebemos a resposta quando perseveramos e quando não desistimos. E Davi, que também era um guerreiro, e toda a história dele revela que ele nunca desistiu. Veja que do tempo em que ele foi ungido para ser rei até ele se tornar rei, levou muitos anos. Muitas pessoas pensam que Davi derrubou Golias e no dia seguinte ele foi e assumiu o lugar de Saul. Se você ler os livros de 1 Samuel e 2 Samuel, você verá ali que depois que ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel, ele ficou tocando harpa para o rei Saul. Ele fez amizade com Jonatas, com o filho do rei Saul. Ele ficou durante muito tempo trabalhando para o rei Saul, até que lá na frente Saul tentou matá-lo, porque viu que ele estava guerreando muitas batalhas e vencendo as batalhas pelo povo de Israel. Lá na frente, quando Saul morreu e Jonatas morreu em uma batalha, é que consagraram ele como rei. Ele teve que ter um caminho que ele percorreu de resistência, perseverança, comunhão com Deus. José também. Não foi do dia para a noite que ele se tornou governador do Egito. Levou ali cerca de 13 anos de treinamento para que ele chegasse lá. Mas, tanto Davi quanto José quanto Daniel receberam a resposta. E Davi, no versículo 6, ele fala sobre isso. Agora sei. Quando nós invocamos ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu. Ele vai ouvir você com certeza lá do céu, ele já escutou. E ele vai ouvir com a força salvadora da sua destra. Deus tem a destra poderosa. A mão dele é poderosa. Ele é realmente poderoso. Ele tem força para fazer tudo aquilo que nós não podemos. E quando ele ouvir a sua oração, ele vai ouvir com a força salvadora da sua destra. Davi está mostrando absoluta confiança em Deus. Ele está dizendo assim: eu tenho certeza que Deus vai ouvir, que Deus ouviu desde o céu, e ele vai ouvir com a força poderosa, salvadora da destra dele. Daí no versículo 7, ele fala que sobre as pessoas, que uns confiam em carros. Quando ele está falando aqui, e outros em cavalos, ele está falando a respeito do povo que ia para as guerras. Alguns confiam na estratégia de usarem carros para a batalha. Outros confiam em cavalos. Aqui, quando ele fala de carros e cavalos, nós podemos interpretar da seguinte forma: uns confiam na sua força, outros confiam na sua inteligência, outros confiam no seu network. Ah, eu conheço o presidente de tal lugar, eu posso conversar com ele. Eu conheço a diretora daquele lugar, eu posso conversar com ela.
Então, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ele está dizendo: a minha confiança não está no meu network, em quem eu conheço, com quem que eu falo, não está na minha riqueza. Não, algumas pessoas confiam na sua riqueza, outros confiam na sua inteligência, outros confiam na sua beleza, outros confiam na sua aparência, outros confiam na sua capacidade de comunicação, outros confiam que são muito bons em, em fazer contatos. As pessoas confiam em muitas coisas, mas nós faremos menção do nome do Senhor, que é o nosso Deus. Nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Nós fazemos referência ao nome dEle. Todas as nossas vitórias vêm dEle. E aí ele fala no versículo 8. Esses 3 versículos, o 6, o 7 e o 8, mostrando confiança em Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. No versículo 8, ele fala assim: algumas pessoas vão lutando e vão resistindo até que elas se curvam. E muitas vezes essas pessoas têm muitos talentos, muita riqueza, muita força, muito poder, muito contato. Elas se encurvam. E quando elas se encurvam, o que acontece com elas? Elas caem e nunca mais se levantam. Agora, nós nos levantamos e estamos de pé. Se nós nos levantamos porque nós caímos. Então Davi está falando, mesmo quando nós caímos com a cara no chão, quando nós ficamos numa situação muito ruim, ainda assim, como a nossa confiança está em Deus, nós conseguimos nos levantar, porque é Ele que nos levanta. E nós estamos de pé. Veja, ele fala no presente, nós estamos de pé. Ele está dizendo, conheci muitas pessoas que eram muito boas na comunicação, que tinham muita riqueza, que tinham boa aparência, que tinham muitos contatos, que tinham muita sabedoria, que tinham muita inteligência, que estudaram muito, que sabiam demais. Mas o que aconteceu com elas? Elas se encurvaram e tombaram. Agora, nós que confiamos no Senhor, nós, sempre que nós caímos, nós nos levantamos. E agora nós estamos de pé. Quando ele fala estar de pé, ele está falando nós permanecemos de pé. Então, se você está passando por uma situação em que você está caído nesse momento, tenha sua confiança absoluta em Deus. Não confie nos seus talentos, nas suas habilidades, nas suas capacidades, nos seus dons. Tudo isso pode ajudá-lo a resolver e vencer muitas portas que se abrem para você por causa disso que você tem. Mas que a sua confiança esteja no Senhor, porque se você cair 7 vezes, você vai se levantar todas as vezes. Um texto que pode ser lido junto aqui é o de Eclesiastes. Vamos ler aqui esse texto. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, nós vamos ler aqui, ó, o versículo 11. Veja aqui o versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Veja que o versículo 12 ele fala que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O que Salomão está falando aqui no livro de Eclesiastes? Ele está dizendo, eu olhei para debaixo do sol e eu vi uma coisa. Não é sempre que o mais ligeiro vence a corrida. Não é dos ligeiros a carreira. Nem sempre uma guerra vai ser vencida por aquele que é mais valente. Nem sempre aquele que é sábio
é o que vai ter mesa farta. Quantas pessoas fizeram muitas faculdades e não têm a riqueza que muitas pessoas que estudaram apenas até a quarta ou a quinta série têm? Pessoas que têm quarta, quinta série que montaram empresas e que são empresas que, por exemplo, distribuem água e as pessoas têm mesa farta, têm carros, têm propriedades, têm vários negócios. Por quê? Porque se envolveram em aprender gestão de negócios. Muitas vezes uma pessoa cursa 5 anos de uma faculdade e a pessoa está ali, sem saber o que fazer. Não sabe como fazer para ganhar o seu pão. E nem ainda dos prudentes a riqueza. Então nem sempre a riqueza está na mão daquele que tem mais estudo, e nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Quando você presta atenção na Terra, você vê várias pessoas que têm muitos negócios, muitas empresas. Por exemplo, muitas pessoas são donos de transportadoras. E essas pessoas muitas vezes nem têm uma faculdade. São pessoas que estudaram pouco, mas que abriram lá a sua empresa, compraram seu primeiro caminhão pequeno, começaram a realizar transportes e depois compraram um segundo caminhão, um terceiro caminhão. Fazem tanto serviço que têm muita riqueza, apesar de não terem uma formação superior. Mas a pessoa tem mesa farta, a pessoa tem muita riqueza, ela tem muito dinheiro. Então, o texto mostra isso. E veja que no versículo 12 ele fala assim: eu também vi uma coisa, que o homem não conhece o seu tempo. Esse homem que é dono de uma transportadora, por exemplo, que vai indo muito bem, pode, por uma má sorte, acabar sofrendo um prejuízo em relação a um contrato e pode, de repente, perder tudo aquilo que ele tem. Assim como os peixes que se pescam como a rede maligna. O peixe, quando ele está ali nadando, ele não sabe que foi colocada uma rede para prendê-lo. E nem o passarinho presta atenção muitas vezes no laço que foi armado para que ele seja caçado. Assim também o mau tempo vem e pode vir de maneira repentina. Veja que o texto fala aqui, ó, a parte final do versículo 12. Também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então, esse versículo de Eclesiastes fala a respeito de quem confia em si mesmo. Fala a respeito de talentos, fala a respeito de quem é ligeiro, de quem é valente, de quem é sábio, de quem é prudente, de quem é inteligente. E que nem sempre eles vão receber a corrida, a guerra, o pão, a riqueza e o favor. Mas isso está disponível para todas as pessoas. Voltando para o Salmo 20, aqui no Salmo 20 de volta, vendo aqui no versículo 8, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Porque nós estamos com o Senhor. E no último versículo, no 9, ele fala assim: salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Ele faz um clamor, ele faz um pedido, que Deus escute ele, que Deus escute a sua oração. Então esse salmo ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, dos versículos 1 a 5, é uma oração invocativa, invoca a Deus, e intercessória, está intercedendo por alguém. Na segunda parte, dos versículos 6 ao versículo 8, Davi mostra sua absoluta confiança em Deus. Ele fala que Deus com certeza responde o seu ungido. Precisamos estar completamente ungidos diante de Deus. Estar ungido significa estar em absoluta amizade com Deus, realizando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque se nós pecamos, como nós lemos em Isaías 59, versículos 1 a 3, o Senhor não estará próximo de nós. O Senhor se afastará de nós. Se nós estivermos como ungidos de Deus, Ele nos ouvirá desde o céu e dará a sua força salvadora, a força da sua destra.
e sabemos que a destra do Senhor é poderosa. Aí no versículo 7, tem pessoas que confiam em carros e cavalos, confiam na sua velocidade, que são ligeiros, confiam na sua riqueza, na sua inteligência, na sua beleza, nos seus currículos, na sua capacidade de contatos, mas nós não confiamos em nada do que nós temos. Nós confiamos apenas no nome do Senhor. Nós confiamos apenas no nome do nosso Deus, porque é Ele que tem toda a força e tem todo o poder, e quando vem a má sorte, é Ele que nos livra da rede que vem sobre nós. É Ele que nos livra do laço do passarinheiro. Salmo 91, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele vai colocar o teu pé para fora do laço que foi armado. E por isso, porque alguns acreditam demais em si próprios, eles encurvam-se e caem. E aí vem o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 11 e 12 que nós lemos. O ligeiro pensa, eu vou vencer a guerra, mas ele acaba perdendo, porque acontece alguma má sorte de repente. Ele pode entortar o pé no dia, pode dar uma tropeçada e chegar depois de outro que começou depois da corrida. Aquele que é o prudente pode deixar de prestar atenção em um momento em relação ao contrato e pode ser enganado e deixar tudo a perder. Então uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, porque a confiança está no Senhor e nós estamos de pé. Então ele termina dizendo assim, a nossa confiança tem que estar em Deus. Então eu vou terminar essa oração, Davi aqui, né, dizendo, pedindo para que Deus nos salve. Salva-nos, Senhor. Que o Senhor nos salve da nossa soberba. Que o Senhor nos salve da nossa arrogância. Que o Senhor nos salve de nós acreditarmos que os nossos diplomas, os nossos títulos, a nossa comunicação, a nossa beleza, a nossa altura, a nossa força, a nossa riqueza, a nossa capacidade de influência, o fato de conhecer o diretor daqui, a presidente dali, que o Senhor nos salve de ficarmos confiando nisso, que essas coisas podem servir como um instrumento, uma ferramenta. Quem sabe Deus vai permitir que você use a sua inteligência para que você consiga alguma coisa, mas não foi pela sua inteligência, mas foi porque o Senhor usou a sua inteligência para que Ele pudesse concluir e dar aquela vitória para você. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Uma última nota sobre o Salmo 20 é que, quando você lê o versículo 1 até o versículo 5, você presta atenção, você percebe que Davi está orando por outro, né? O Senhor te ouça, te dê socorro, lembre das suas ofertas, conceda o desejo do seu coração. Aqui, lendo comentários bíblicos, alguns comentários dizem o seguinte: aqui Davi é como se foi Davi que escreveu essa oração, foi Davi que escreveu esse salmo, mas é como se ele escrevesse como rei de Israel, orando por ele mesmo. Porque assim, uma coisa é o Davi, pessoa que não é rei. Outra coisa é o próprio Davi investido no cargo de rei. Então é como se ele, como rei, estivesse fazendo uma oração. O Senhor te ouça no dia da angústia. É como se ele, sim, rei Davi, que eu, Davi, estou orando por mim mesmo. Então, quando eu li esse comentário, para termos uma aplicação prática do Salmo 20, nós podemos fazer essa oração por nós mesmos. Vamos supor que nós estamos passando por um momento em que não tem ninguém que pode orar por nós. Então eu posso chegar e dizer assim: o Senhor me ouça no dia da minha angústia. Que o Senhor me envie o socorro desde o seu santuário no céu e me sustente na minha casa para que eu possa vencer essas dificuldades. Senhor, lembre-se das minhas ofertas e dos meus sacrifícios. Lembre-se que eu jejuei naquele tempo, que eu fiz isso, que eu fiz isso. Que o Senhor me escute e conceda o desejo do meu coração e cumpra o meu desígnio. Que eu possa me alegrar quando eu receber a tua salvação.
Então, se nós interpretarmos nesse sentido que Davi estava orando ele como pessoa, por ele mesmo como rei, nós podemos aplicar que nós podemos orar este salmo intercedendo por nós mesmos, quando nós estamos sozinhos. E uma segunda interpretação é que Davi escreveu este salmo para que o povo intercedesse por ele. Então o povo dizia: o Senhor ouça o rei no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. É como se Davi tivesse escrito esse salmo para que o povo, porque ele, como rei de Israel, ele representava o povo. Então era uma forma de reunir o povo e dizer: vamos orar pelo nosso rei. Que o Senhor te ouça, que o Senhor te dê socorro, que o Senhor lembre das suas ofertas, que o Senhor conceda o desejo do teu coração, porque se o Senhor atender ao rei, o Senhor estará nos atendendo. E por isso no versículo 5 ele fala: nós nos alegraremos pela tua salvação. Seria como se o povo dissesse: nós vamos ficar alegres juntamente com o rei, porque quando o rei receber o livramento, todo o povo receberá. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, ou seja, levantaremos bandeiras de vitória. Que satisfaça o Senhor todas as tuas petições, que o Senhor satisfaça todas as orações do rei. Então, nessa segunda interpretação, nós podemos interpretar que o Salmo 20 pode ser uma oração intercessória. Nós podemos interceder, criar grupos de oração, dizendo: vamos nos reunir em 5 pessoas e vamos orar o Salmo 20 em favor dessa pessoa. Que o Senhor te ouça no dia da angústia. Por exemplo, pessoas que de repente você trabalha numa empresa e o seu patrão ou o seu negócio precisa de alguém, precisa de oração para que não venha a entrar em falência. Por exemplo, você pode reunir o grupo de pessoas que trabalham, de colaboradores que trabalham nessa empresa e dizer que o Senhor ouça, né, o dono dessa empresa, ajude ele para que ele tenha socorro, para que ele, quando pedir a Deus, que Deus o atenda, para que todos nós, quando ele tiver a oração dele ouvida, a empresa vai se manter de pé, nós vamos poder permanecer aqui alegres com esse negócio em funcionamento. Isso é um exemplo, né? As pessoas podem fazer essa oração por uma congregação, de repente o pastor está muito fraco e a igreja pode se reunir e orar. Os filhos podem se reunir e orar pelo pai, podem orar por um familiar, pedindo que Deus escute esse familiar, o pai, o avô, no dia da angústia, que envie o socorro, que lembre das suas ofertas e que conceda o desejo do coração para que todos se alegrem. Vou deixar agora, no final desse vídeo, o texto, um vídeo que faz o comentário de Provérbios 20. Nós estamos em um mês que tem 31 dias. Provérbios tem 31 dias. Desde o dia 1º desse mês, nós estamos postando Salmo 1, Provérbios 1, Salmo 2, Provérbios 2. Hoje, Salmo 20. No final, tem aqui no lado esquerdo um acesso para que você possa meditar em Provérbios 20. Provérbios é um livro para se meditar todos os meses. Tem 31 capítulos e quando você medita sempre em Provérbios, você recebe sabedoria de Deus para resolver situações práticas do dia a dia. Então, fica o convite para que você assista o vídeo de Provérbios, capítulo 20, e todos os meses faça sempre a leitura de Provérbios. E no lado direito vai ter um botão para você que não é inscrito no canal, para que você se inscreva no canal e seja notificado todas as vezes que houver novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Divulgue o canal para que outras pessoas possam começar a meditar em Salmos, em Provérbios e possam ampliar o relacionamento com Deus, conhecer mais Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus está muito longe, mas Deus, ele é um ser pessoal que realmente ama os seus filhos e que realmente tem o governo sobre os céus e sobre a terra, apesar de muitas vezes parecer que ele não se importa. Ele verdadeiramente se importa
E se você realmente se colocar na presença dele, falar com ele, você terá, com certeza, experiências reais com ele. E vai poder contar da bondade, da misericórdia, da fidelidade e da honra que ele dá, apesar de não merecermos, mas ele dá para todos aqueles que são amigos dele e que entregam a vida a ele. Se você ainda não entregou a sua vida a ele, entregue a sua vida a ele agora, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. E eu quero que o Senhor me salve de mim mesmo. Nós temos que ser salvos de nós mesmos, das nossas arrogâncias, soberbas, orgulhos, prepotências, imaginações de que podemos, quando na verdade somos tão frágeis e mortais. Um sopro que vem de repente e nós não somos mais. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Permaneçam firmes na graça e na paz do Senhor Jesus.